Começando então nossa aula de física, né? Física 2. Vocês viram que eu coloquei a tarefinha, o vídeo para semana que vem. Super legal. Eu adorei aquilo lá, o pessoal que estuda genética, DNA, porque o DNA ele é na forma de uma espiral. Então eles cortam, o jeito que corta, que multiplica o DNA, eles trabalham com isso com papel também. Aí, em cima daquelas dobraduras de papel e corte, eu montei aquele vídeo. Tá uma tarefinha para vocês, super suave. Se conseguir, tenta fazer, tira foto do que aconteceu e me manda, tá, gente? Na aula passada, vamos lá. Na aula passada, a gente estava montando as figuras com espelhos, tá? Então, aqui eu tenho a minha imagem, minha vela. A base da vela eu considerei como ponto B e o topo da vela como ponto A. Como é que eu monto? Ó, que tipo de espelho é esse daqui? Côncavo. Isso, côncavo, né? Ó, a parte espelhada lá atrás é côncavo. E é legal, uma outra maneira de saber também é o seguinte, o espelho côncavo, tanto o foco quanto o centro focal, ele fica na frente do espelho, tá? Já no caso, quando for convexo, ele vai ficar atrás do espelho. Então, como é que eu faço? Existem várias formas, a gente mostrou a aula passada, as várias formas. Deixa eu pôr o Gabriel para dentro. Existem várias formas de montar. Quais são elas? A primeira, o ponto B eu sei que vai ser em cima dessa linha que a gente chamou linha de base aqui, tá? Então, eu tenho que achar só o ponto A linha. Como eu faço? Eu posso traçar uma linha paralela à minha linha de base. E quando eu tenho essa linha, esse raio de luz passando paralelo à linha de base, quando ele bater no espelho, ele tocar no espelho, se ele está vindo paralelo, ele vai sair pelo foco. Beleza? Então, eu tenho meu raio de luz saindo paralelo. Professor, como é que eu faço para fazer um raio paralelo? Aquilo que eu falei para vocês. Vocês pegam a altura AB e põem aqui ó, no vértice. Aonde essa altura B bater aqui no vértice é onde ele vai tocar a linha paralela. E aí eu uno. Ô, professor, Sim. mas como é que sabe qual vai ser o ponto que ele vai atingir? Tipo, não tem um ângulo certo que ele tem que bater no espelho? Não, é o seguinte, ó. Depende do método que você está usando, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, tá vendo essa altura aqui? AB? Então eu pego ela, tá aqui, ó. Eu pego essa altura, transporto aqui no vértice. Ó, tá vendo aqui? Então, aonde ela chegar é onde o raio paralelo vai bater no espelho. Ah, tá. Então, eu risco, né, marco a reta, e esse ponto ele vai ter que passar no foco. Então, eu risco para trás, né, que nesse caso vai ser para trás. Tem primeira linha. Qual seria o segundo, professor? Eu poderia fazer uma linha aqui, ó, ele está saindo pelo foco. Saindo pelo foco. Ele está saindo pelo foco, ó. Saindo pelo foco, passa por A, tá? Aonde ele bater no espelho, ele vai sair paralelo. Vamos fazer? Ó. Então eu posso ter um raio de luz que se ele sair pelo foco, aqui, ó. Ele saiu pelo foco, tá? Se ele saiu pelo foco, passou no ponto A, ele bateu no espelho, ele vai sair. Deixa eu ver. Não. Eu acho mais fácil nesse usar o do vértice, sabe? O joga paralelo, passa pelo foco. Legal, Aí, beleza. E o do vértice. Ó, então vamos fazer. Então esse aqui, beleza? Ó, ele passou pelo foco, passou no A, bateu no espelho, sai paralelo. Aí o que o nosso querido, vou apagar esse então, tá? Deixa eu apagar ele. Professor, Ah. o Guilherme do primeiro B, ele falou que ele caiu da aula e ele tá pedindo para você aceitar ele de novo. Nossa, na aula. Obrigado. Ah, Aceitei.
Tá entrando. Ó, um outro legal é o seguinte. Tá vendo essa distância aqui? Eu posso jogar ela para baixo. Ah, vai. Ó, eu posso jogar essa distância para baixo. Conseguiram? Foi. E não foi. Tá vendo essa distância B? Eu vou jogar ela para baixo do vértice. Tá? Por quê, professor? Ó, se eu pegar uma linha que passa por A, que passa por A e vai até o vértice, lembra dos espelhos planos? Ele vai sair no mesmo ângulo. Então, ó, eu vou pegar essa distância AB que está para cima e vou jogar ela para baixo. Então, o meu ponto A, que está aqui em cima, ele vai estar aqui embaixo. Ó, dá para ver aqui embaixo o pontinho? Então, eu vou pegar um outro vetor, ó, mesmo ângulo, que sai do vértice e passa ali no ponto. É esse que você gostou, né? Só que é o seguinte, qual é o grande ponto se você tem um objeto no espelho côncavo que está entre o foco e o vértice? As linhas, ó, dá para ver as linhas, elas não estão se cruzando, elas estão, a distância entre elas está aumentando. Então, o que eu tenho que fazer, professor? Eu vou ter que prolongar. Isso quer dizer que a imagem ela vai se formar atrás do espelho. Então, eu vou prolongar esse risco aqui, ó. E olha que legal. Olha a gambiarra. Eu vou prolongar essa reta. E onde bater, ó, bateu aqui, é onde vai formar a minha imagem. Ok? Prolonguei os raios e formei minha imagem. A minha imagem, ela é maior que o meu objeto. Ela é direita, isso quer dizer, ela está para cima da linha de base, né? Os dois estão para cima. E ela é virtual. Por quê? Virtual está atrás do espelho. Se ela estiver na frente, ela é real. Não tem mais ninguém, não. Se ela estiver aqui na frente, ela é real. Aqui atrás, ela é virtual. Ela pode ser maior que o objeto, ela pode ser igual que o objeto, ou pode ser menor, nesse caso maior. E ela pode ser direita ou invertida, se for para baixo. Tranquilo? Professor, a aula de hoje vai ser isso. Nós vamos montar as figuras. Agora, esse aqui é um espelho. Que tipo de espelho que é esse? Convexo. Convexo, né? Externo. Então, ó, tanto o foco quanto o centro focal, eles estão para trás do espelho, né? Então, por que é legal do convexo? A imagem vai ser sempre a mesma, tá? Então, aí eu tenho aqui meu objeto. Como eu não tenho nem foco nem centro aqui, independente da posição, ele vai sempre mostrar uma imagem atrás. Como é que eu faço? Ah, ó, linha paralela. Se a linha paralela, ela sai com tracejado pelo foco. O convexo também, tá? Ó, entrei paralelo, ela sai em direção, vindo, como se fosse vindo do foco. Então, eu traço minha reta aqui. E aí, a mesma coisa do outro. Eu trago o meu ângulo que fizer com a linha de base e passa no vértice, ela tem que sair com o mesmo ângulo. Ah, professor, eu queria... Sim. Rapidinho, essa é a F, né? É, garoto, é. E esse aqui é A, né? Esse aqui é A e esse aqui é F. Mas a gente vai fazer. Não se preocupa, não. Não, mas eu fiz. Ah, beleza. O que acontece se ele passar pelo foco, professor? Ó, se vier pelo foco, ele sai pelo foco.
tá? E ó, o prolongamento bate no mesmo ponto, a linha. Então, qualquer maneira que eu fizer, eu vou... Qualquer maneira que eu fizer, eu vou ter o mesmo... Elas vão se encontrar no mesmo ponto, sempre atrás do espelho. E é por isso que o espelho convexo é usado em estacionamento e supermercado, porque eu consigo ter uma área de visão maior, o meu objeto ele é menor, tá? Ele tem uma distorção na imagem, mas eu consigo ver uma área, eu consigo cobrir uma área maior de imagem, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz, a gente fez doutorado em raios, né? E aí uma das coisas, um dos professores queria fazer uma visão, ele queria fazer uma câmera all sky. Falei, pô, que raio de câmera all sky é essa? E aí ele falou o seguinte, a gente pega um espelho convexo, bota no teto, bota para fora, né, para cima da onde eu quero, eu ponho uma câmera voltada para esse espelho convexo. Então, ó, ficaria mais ou menos assim. Eu teria um espelho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Será que eu consigo fazer isso? Ó, eu teria um espelho aqui, né? Teria uma base. E eu teria minha câmera voltada para esse espelho. Tá? Por que eu faria? Por que a gente precisava disso? Porque aí eu conseguiria ter uma imagem, se ela tivesse bem alta, né, 360. Eu conseguiria ver o céu inteiro, né, para a gente ver raios, para a gente conseguir filmar raios, tá? Então aí eu conseguiria ter. E aí eu falei, pô, mas onde você vai conseguir porque aqui é quase que uma semisfera, né? Falou, a gente pega uma calota de Fusca, de Kombi, bem velha, e faz o teste. E até que ficou legal, ficou meio distorcido, né? Porque aqui você tem uma distorção forte da imagem, tá? Mas dava para ver mais ou menos. Eu não gostei muito da solução, não, mas ficou legal. E o legal é que você pode pegar toda a área, desde que tenha vidro em volta, né? Porque tem que ter proteção, você consegue ver toda a área em volta. Beleza? Vamos para o próximo. Oi, tira aqui o mouse. Então lá, ó. Esse daqui nós já fizemos, né? Vamos fazer de novo? Ana Beatriz. Qual método que nós vamos fazer? Setinho? Ah, vou pôr setinho aqui. Eu gosto do centro. Ó. Eita. Então, ele vai passar pelo centro e vai até o espelho. A Duda chegou agora. Tem o meu primeiro. O segundo, já sei, a gente vai pegar o do vértice, que o camarada gostou. Pego aqui essa distância, bota embaixo. Deixa eu acertar aqui direitinho. Apareceu o risco desse. Então, eu tenho meu raio de luz. Raio de luz. Ô, professor, se fosse você dar isso na prova, você daria o comprimento da vela, no caso? Na prova, o que eu faria na prova? Por exemplo, para esse caso do vértice da gente. Ou pode usar régua na sua prova, né? Claro, claro. Daí dá pra gente medir, fazer igual. Mas não se preocupa, não. Se eu der na prova, eu quero só que vocês entendam como é que funciona o negócio, tá?
porque na prova, a gente vai ver mais para frente, nós vamos ver mais para frente como é que calcula essas alturas, essa distância, tá? É só para vocês terem uma noção. Uhum. Então vamos lá. Aqui, opa, professor, ó, tá distanciando. Deixa eu colocar aqui a setinha. Professor, está distanciando, então temos que pegar o prolongamento deles. Opa, vamos pegar então, gente. Vamos lá. Pego o prolongamento. Eita. E pego o prolongamento desse aqui também. E vou ter que prolongar a base. Já fizeram todos, então? Beleza. Então, a minha vela vai estar aqui, ó. Eita, perdi. Deixa eu pegar um objeto, né? Autoforma. Tem uma setinha aí? Formas básicas. Setas. Pronto, pega uma seta. Fácil? Professor, eu podia pegar paralelo, sair pelo foco, o prolongamento ia dar lá também. Eu podia pegar uma linha do O até o foco, onde bater no espelho, ele tem que sair paralelo e ia ter que dar no mesmo lugar. Eu particularmente, o jeito que eu achei mais fácil é você pegar, no caso, o ponto O, você faz ele paralelo, ele reflete no foco e pegar o do vértice daí. Vai paralelo e sai pelo foco? Eu gosto do que passa pelo centro, tá? Porque daí é uma reta só. Mas legal também. Eu fiz todos os exercícios assim, daí eu acostumei assim. Beleza, já é, maravilha. Aí foi. Mas, olha, eu quero que não prenda tenta outros também. Pessoal, pelo foco. O pelo foco é muito legal. Pelo foco, então, eu vou... Gente, eu gosto. Foi aquele lá que eu te mandei mensagem para perguntar. É, esse mesmo. Ó, vou pegar o do centro. Foi demais. Duas setinhas. E paralelo. Paralelo. Então eu preciso dessa distância. Essa distância. Aqui, esse é o ponto O. Então, onde ela bater no espelho, eu tenho minha linha paralela. Beleza? Vamos lá. Eu pego o ponto O. E ele sai pelo foco. Veio paralelo, sai pelo foco. E aí, ó, aí vai do capricho aqui, ó. Ah, que garoto! Não ficou muito caprichado, não, pessoal. Por quê? Quando o objeto está no foco, então todas as linhas que saírem dele vão sair, todas as linhas que forem paralelas vão sair pelo foco. Então eu vou ter as linhas, você passando, e aí todos os feixes de luz vão estar paralelos. Olha que barato. Esse espelho é usado em... eu não sei se vocês já viram o telescópio de Newton. Ele é chamado de telescópio de espelho, né? É um tubão, tá? E no fundo tem um espelho côncavo, tá? E aí a luz, quando você concentra a luz, eles conseguem jogar essa imagem para um ocular. Depois a gente vai ver isso, tá? Mas ele usa basicamente esse princípio do foco. Se eu conseguir focar o objeto que eu quero, ele vai me dar a imagem num ponto.
né? Então, por exemplo, se eu colocasse um anteparo, uma parede, aqui, eu vou pegar a imagem da minha lâmpada, da minha vela. E qual é a característica? A imagem é real, virtual ou imprópria? Imprópria? Imprópria. Ela não é real, porque não forma a minha imagem, não conseguiu riscar. Ela não forma virtual, porque não forma atrás também, porque se esses raios estão paralelos aqui, eles vão continuar paralelos atrás do espelho. E aí, ó, Mas não daí tem forma maior... imagem? Hã? Daí não forma imagem? Eu não tenho a formação da imagem num ponto, tá? Então é chamada de, se você se perguntar quanto a imagem, a característica dessa daqui é que ela é imprópria. Isso só. Tá? A gente esqueceu de classificar o outro, né? Bem, esse aqui eu já tinha escrito, mas tudo bem, vamos lá, né? Então, ó, ela é virtual. Por que ela é virtual? Ah, tá aparecendo, belezinha. Ela é Porque ela tá virtual depois do espelho. porque ela Depois do tá espelho. atrás do espelho, isso, muito bem. Ela é maior. Ó, o tamanhozinho aqui. Ela é maior. E ela é direita. É virtual maior direita, né? Direita. Por que ela é direita? Porque Porque ela não tá invertida. Porque ela tá no mesmo... Pra cima. Isso, Tá pra cima. ela tá para cima que nem a vela, que nem o objeto. Tá? Se o objeto estiver para baixo, existe a possibilidade do objeto estar para baixo? Existe, nós vamos vir Sim, para né? frente. Mas daí é o objeto que tá invertido e a imagem, se ela sair pra cima, ela tá direita, né? Exatamente. Se o objeto estiver para baixo, a imagem tem que estar para baixo também para ser direita. Sem problema. Ah, tem mais. A Laís está chegando agora. Ei, Laís. Vamos aproveitar que a Laís chegou. Deixa eu fazer aqui a chamada, então. Print screen. Ctrl V. Expandir. Bem, essa lista foi até o João Vitor. Caraca, vai ter 3 páginas. A segunda chamada vai do Juan até o Vinícius. E a terceira chamada é o Vinícius Martins. Eita! Hoje. Pronto. Chamada realizada. Tem alguém que não está na lista que está assistindo a aula? Não? Tem o Breno, professor. Sou do A, professor. Alguém fala aí para mim, por favor. Estou sem microfone. Já fiz, Ana. Já fiz. Você está aqui. Não, mas o Breno vocês já falaram, não foi? Eu acho Cadê que a sim. lista? Não, Breno, Breno não não. falaram do Pedro e do Japo, que estavam pelo Discord do Tem o Matheus. Pedro Bessa e o Nicolas. Tá. Meu Deus. Então é o Breno, o Nicolas e o Pedro Bessa. Isso. Pensei que foi, e o Breno? Bessa. Beleza, então tá. Joia. Então vamos para o próximo item C.
Vocês sabem que nós estamos na apostila 2, página 116, né? Tá, beleza. Eu gosto de pegar do centro até o O no espelho. Oi, oi, oi. E agora eu traço ele para cá. Setinha nele. Deixa eu mudar de cor, né? Vou colocar um vermelho, né? E aí, qual outro método? O que a gente vai usar? O que vocês sugerem? Deixa eu ver. Que exercício que é? A letra C? Essa é a letra C. Eu fiz pelo centro e depois pelo foco. Tá, vou fazer, então, passando, ó, do ponto O, passando pelo Não, foco. eu fiz primeiro indo paralelo para depois passar pelo foco. Não, eu sei, só para fazer diferente, só para ser diferente, tá? Legal, Entendeu? mas obrigado. Ó, e agora é o seguinte, ele tem que sair... Anda e sai paralelo, anda. Paralelo, isso aí. Sai bem paralelo aqui, sem riscar. Sai paralelo, beleza. Aonde encontrou? Meu objeto. Mas eu fiz por outro jeito. Não tem problema, não tem problema. Aí, garoto. Fizemos a imagem. Facinho? Sim. É uma imagem que aumentou, é real e tá invertida. Aê! Então, só para seguir a sequência. Real, maior, invertida. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, gente? Eu preciso que vocês façam isso com uma mão nas costas. Tô brincando, a outra mão, eu preciso segurar a régua, né, professor? Então, não dá para fazer com a mão nas costas. Então, a C, prontinha? Vamos para a próxima. Item D, no centro. Professor, olha que interessante se eu fico amarrado a um tipo só. Professor, pelo centro não dá para passar uma linha aqui, ó, que passa pelo centro pelo O. Ah, então esse eu não posso usar. Vou ter que usar outro. Então, qual que você sugere? O que passa pelo foco e daí sai paralelo. Passa pelo foco e pelo vértice, né? Tá, então, ó, vou pegar um que passa pelo foco. Tá? Ô, professor, mas desse não tem que pegar aquela paralela que vai dar direto no espelho? Tipo, Posso pegar? Do ponto O. Não, esse eu vou fazer só pelo foco. Ó, dá uma olhada, vai ficar legal. Vou fazer outros métodos hoje. Tá meio difícil aqui de acertar. Ele pode puxar uma paralela assim por baixo pelo foco também? Posso. Louco. Eu gravei assim, passa pelo foco, sai paralelo, vai paralelo, passa pelo foco. Ó, imagina o contrário, né? Se ela estiver vindo paralelo, vai passar pelo foco. Ah, garoto. Agora, esse ele vai paralelo. Bem, eu preciso da distância aqui. Ah, dá pra fazer, né? Então, vamos fazer com 7. E o outro, ele vai sair do ponto O, paralelo. Com o computador é mais fácil, né? E vai passar pelo foco de novo. E vai sair pelo foco de novo. Isso, garoto. Deu certo. Que bom. O que você está falando aí, maluco? É o seguinte, ó, tá vendo? Ele bateu em cima do ponto O. Era para dar um embaixo do outro? Exatamente. O meu deu um pouco pro lado.
Aí é o nosso erro de desenho, né? Mas tudo bem. Ó, então, ele é exatamente o mesmo tamanho, só que invertido. Então, vamos lá. Como é que eu classifico essa imagem? Real, igual e invertida. Porque, ó, lembra o legal seria se eu fizesse pelo vértice, né? Ó, se ele tiver uma linha que sai do ponto O e vai pelo vértice, ele tem que sair do vértice e pegar a mesma altura, só que embaixo. Porque ele tem que ter essa mesma altura aqui, para dar o mesmo ângulo, para esse ângulo ser igual a esse. Então, como esse cateto é igual, o cateto de cima tem que ser igual ao cateto de baixo, para o ângulo ter o mesmo valor. Nossa, agora ficou bem riscadão, né? O meu saiu mais pra frente mesmo. Ah, não, calma, eu acho que eu tô olhando. Não, tá errado mesmo. Eita! Apaguei, ó. Tá em C. Ah, não. Fácil? Dá para fazer? Na hora da prova vai fazer? O problema é o seguinte, o problema é que não dá para dar um exercício desse na prova, porque senão tem que ser exatamente isso, tá? Não dá para mudar. Putz, se fosse isso, eu já rodava. Ah, só porque essa matéria é mais fácil. Ô, louco. Vamos lá, gente. Agora o objeto está atrás do centro focal. Qual que nós vamos usar? É o do vértice, dá pra usar, né? Dá para usar o do vértice. Então, olha, eu tenho que pegar. Pode usar o do foco e esse C aí. Dá Esqueci pra o usar a nome do mesma C. coisa que a gente usou no anterior. Ó. Eita, eu vou pegar o tamanho da vela. Shift. Ó, peguei o tamanho da vela e vou jogar ela para baixo. Porque você vai jogar para fazer o do vértice, tá? Então, se tem uma linha até o vértice, deixa eu esticar ele um pouquinho. Ó, eu tenho um... Sim, ficou legal. Eu tenho um raio de luz que sai da ponta da vela até o vértice e vou ter o mesmo ângulo. Então, ele tem que sair do vértice, tem que passar aqui no ó. Precisão. Carrega mais fácil do que com o PowerPoint. E o outro qualquer... Ah, do centro? Pode ser pelo centro ou vocês preferem pelo foco? Sugestões? Vou passar pelo centro. Ah, vamos pelo centro. Pelo foco. Vamos pelo centro, né? Vamos pelo centro. Vamos pelo centro da cidade, melhor. É um risco só. Eita, nós! Ele vai e volta. Tem que ter duas setas. Ele vai e volta. E aonde cruzou? Nossa setinha. Facinho, 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 facinho. Fluxograma, seta para baixo. Então aqui vai dar minha imagem. Característica dessa imagem? Real, professor. Por que é real? Porque ela está na frente do espelho. Ela é real, menor e invertida. Invertida. Esse aqui é um espelho. Pô, tem que pôr para reproduzir, filho. Ó, vou pôr ele direto, tá? Esse aqui é um espelho convexo. E ó, quando a bolinha passa... Try that one more time.
Ó, aquele, quando ela está perto do espelho, ela está antes do foco, ela passa pelo foco, pelo centro, Setting this e pendulum in motion. depois ela diminui, ó, dá para perceber? Vai Try that aumentando, one more time. ela vai aumentando. Quando, tá vendo que dá um toque? É quando ela entra no foco lá, que é o valor fica maior. Setting this pendulum in Quando ela, motion. quando ela entra no foco, ela ocupa o espaço do espelho inteiro, é isso? Isso! Ah, beleza. E ó, é invertido, ó. Aqui é igual e depois que passa pelo foco é invertido. Setting this pendulum in motion. Dá pra ver, ó, a parte de cima é Try that one laranja, more time. então quando ele solta no espelho é laranja e quando passa ela fica azul em cima. Porque ela inverte. Setting this pendulum in motion. É muito legal, eu queria ter um espelho desse. Try that one more time. Última Setting this vez. pendulum in motion. Try that one more time. Quando ela tá no começo, ela tá igual, direita e maior, então a bolinha aparece maior, tá? Aí, quando ela fica maior, aí ela vai aumentando, né? Quando ela chega no foco, ela dá uma variada e aí ela inverte. Né? Inverte e depois diminui. Se ela continuasse, ela vai diminuindo. É isso que acontece com a bolinha. Muito legal, adorei. Vai diminuindo. Você não colocou porque eu entrei depois. Sou a Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Luísa, primeiro B. Primeiro B. Não, primeiro. Você tá na frente. Maria Luísa Monteiro dos Santos. Pronto, coloquei. Faltou algum? Faltou o último. Ah, esse já fez, né? Mas tudo bem, temos mais uns minutinhos, então vamos lá. Professor, você gosta de fazer pelo centro, né? Fazer pelo centro. Vocês viram que o Zoom não me cortou hoje? Estou usando a conta da minha esposa aqui, ó, Elaine Salles. E o próximo? Vai sair por onde? Vai ser por onde? Ah, meu Deus. Ah, dá pra ir paralelo e passar pelo Pelo foco. foco. Paralelo, então, tá bom, vamos lá. Ele vai... Eu vou pegar aqui, paralelo. Ele sai pelo foco. Sai pelo foco. Aqui, ó. Ah, e eu tenho a minha setinha. Daí ficando uma imagem virtual, menor e direita. Muito. Virtual. Ó, convexo é sempre virtual, porque ele sempre vai ser formado atrás do espelho. Menor. E direito. Pessoal, agradeço a participação de vocês. Por hoje é só. Obrigado, professor. Valeu pela aula aí. Tchau, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou. Falou.